Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nossa parada agora vai ser em São Pedro da União, Minas Gerais, para a gente acompanhar como é que está se desenvolvendo as lavouras de café na região. A gente vem acompanhando desde o ano passado a situação crítica que os produtores enfrentaram de alta temperatura e baixo volume de chuva, mas ao que tudo indica, essas chuvas retornaram para a região cafeeira ali do estado, levando alívio para o produtor. A gente conversa então agora com o Fernando Barbosa, que fala com a gente por telefone. Seja bem-vindo, Fernando. Oi, Virginia, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham através das notícias agrícolas. Fernando, nós terminamos 2020 com um impasse muito grande para o cafeicultor. A gente precisava que as chuvas se confirmassem até o fim de dezembro, comecinho desse mês, para levar certo alívio aí para a produção. Aí na sua região, em São Pedro da União, como é que estão as condições das lavouras? Essa chuva chegou, ela recuperou parte daquele déficit hídrico? Conta pra gente qual é o cenário atual. Bom, Virginia, o que a gente tem acompanhado no campo que 2020 foi um ano atípico, né? Se a gente analisando aí como que foi a questão da produção, foi até muito otimista, foi até positiva, depois viemos com a seca, né? E essa seca certamente ela veio impactar, principalmente na parte das floradas, como na parte vegetativa da planta, que chegou muito tardio as chuvas, né? Então, que a gente estava esperando chuva para agosto, julho, agosto, setembro, né? E ela veio só ocorrer a partir de depois de setembro. Então, hoje, o que a gente tem recebido aí, nós já atingimos de setembro até agora, nós já batemos sobre 400 milímetros de chuva, né? Estamos próximo aí, faltar 3 milímetros, mas praticamente essa semana andou chovendo praticamente toda a semana toda. Então, a parte vegetativa da planta, ela já está se recuperando. A parte das raízes, as raízes, elas já estão crescendo, já estão recebendo a parte nutricional, né? E com isso, a planta, a parte visual, vegetativa, está bonita. Porém, os impactos de perda, isso aí, certamente, ela está estagnada. A gente não vê ainda como uma questão, assim, de produção futura, né? E, Fernando, esses 400 milímetros, eles recuperam aquela baixa de água que vocês tinham no solo e garante aí também o bom desenvolvimento dessa planta? Ou a gente precisa de mais chuva para garantir que esse impacto da seca não seja ainda maior daqui para frente? A gente analisa o seguinte, que essa chuva, se tivesse ocorrido próximo à estourada, certamente não teria um impacto maior. Mas, assim, esses 400 milímetros hoje, que é um dos níveis, assim, que a gente acredita ser bom, né, de 400 a 800 milímetros, pelo menos estagna a parte das percas, né? Assim, não vai dar continuidade às percas. Não vou dizer assim, vai depender do clima da agora para frente, mas 400 milímetros dá condições da planta, pelo menos os grãos de café estão em desenvolvimento, né? Então, esses 400 milímetros vai dar condições para a planta receber esses nutrientes que a gente está colocando, fertilizando no solo, tanto nas folhas. Isso a planta consegue receber, né? Absorver pelo menos parte da água. Certo. Fernando, você chamou a atenção aí para os tratos culturais. Essa chuva ela chegou de forma tardia e, consequentemente, isso acaba gerando um impacto para esse trabalho na lavoura também. Aí em São Pedro da União, os tratos culturais, em comparação com os outros anos, ele está atrasado também como consequência dessa falta de chuva que vocês enfrentaram no ano passado? Certamente sim. Até por questão de adubação, nós entramos com a adubação lá em novembro, né? Então, outubro, novembro, a gente está entrando com a primeira adubação. E esse ano, como não tivemos as chuvas, né? Vieram correr só a partir de novembro, agora que a gente está entrando com a segunda adubação. Tem muitas regiões que não fizeram apenas uma adubação. E os outros anos anteriores, a gente, tendo um clima assim, favorável e propício, a gente estava fazendo a terceira adubação. Então, esses preços mesmo, eles estão firmes justamente porque o pessoal já vislumbrou essa questão dessas perdas, né?
que ocorreram. E também a adubação. Essa adubação é para enchimento de grão e também para fazer com que os ramos, as radicelas e principalmente os internóides possam receber e dar crescimento para a safra 2022. Então, essa parte nutricional ela é muito importante e depende da água, né? Certo. E, Fernando, você consegue aí na sua propriedade já ter uma ideia do quanto que você deve perder por conta dessa seca, ou a gente tem que esperar mais um pouquinho para ver como que vai ser o desenvolvimento dessa planta, para ver como é que as coisas correm daqui para frente? Nós não tivemos ainda fontes para poder estar falando em questão de perda assim, sobre a região. Sobre a minha propriedade, eu posso ter o certo que nós tivemos aí, tanto na questão que o pegamento da primeira florada não aconteceu, como só o segundo e a terceira florada, mesmo assim, sem chuva, né? Então, nós temos as lavouras que tiveram pegamento, elas estão com os grãos desuniformes. Pode observar que nós temos grãos graúdos e grãos miúdos na mesma roseta. Isso aí, posso dizer para você que muitos grãos que estão mais graúdos na mesma roseta, alguns grãos vieram a cair no chão. A gente observou uma queda de chumbinho, até a gente viu algumas reportagens também, alguns colegas falando sobre a queda de chumbinho, principalmente na região de Biraci, região São Sebastião do Paraíso. Justamente a gente estava prevendo que quando tem um estresse hídrico na planta, certamente ela vai expirir, ela vai abortar alguns grãos de café. Então isso aconteceu agora, né? Então foi mais uma parte assim da terceira florada que a gente observou e vieram muito grão de café. Tá. Fernando, você como produtor de cafés especiais, essa florada irregular, essa temperatura irregular, esse grão que agora não está de forma tão gradual como estava no ano passado, isso gera uma preocupação para a sua produção de café especial nesse ano? Eu acredito que sim. A oferta esse ano ela vai ser um pouquinho mais escassa por questão da bienalidade. Isso aí, gente, já era visto, né, que por questão da bienalidade, e ainda mesmo a questão da bienalidade, foi levantada agora para o café 25%, então a menos, né? Porém, nós não temos dados ainda para especificar. Pela minha propriedade, que eu posso estar passando assim para o nosso internauta, o pessoal que nos acompanha, que esses grãos de café dos uniformes, certamente nós vamos ter menos peneira de cafés graúdos, menor peneira de cafés em tamanho de acima de 16. Porém, ainda assim, para a gente estar precificando isso aí, né? Porém, a gente já pode ter uma análise do que vai acontecer. O ano passado nós tivemos a questão da pandemia, mas nós tivemos grãos uniformes, né? Então nós tivemos peneiras mais regulares. Esse ano, certamente, nós vamos ter desuniformidade. Nós vamos ter lá no final da colheita menos quantidade de cafés com melhor qualidade. Isso aí, certamente, os preços vão ser mais valorizados sobre esses cafés, eu acredito. Certo. Fernando, então, daqui para frente, só para a gente entender qual o cenário ideal para o desenvolvimento dessa safra, e queria saber também se as temperaturas amenizaram um pouco por aí. Sim, sem dúvida. Nós tínhamos, agora no final de setembro, outubro, nós tivemos em 2020, nós tivemos temperatura chegando acima de 45 graus, né? Isso aí nós gerou um desconforto enorme. Tanto se a gente já estava tendo assim, um impacto, você imagina uma lavoura que está a céu aberto, né? A gente vê como um fator positivo agora, por questão de exportação. Você pode ver que hoje, essa semana nós pegamos cafés aí, tipo 107 a 645, então ele contém e mantém firme diante das divulgações, né? E a gente vê que esse cenário, se ele continuar, principalmente nas lavouras, ela tendo vigor, o clima continua ameno, como está aqui para a gente agora, porque ele tem o fator positivo esse clima ameno. Certamente nós vamos ter essa produção, assim, de uma forma de colheita até chegar, se nós tivermos as vacinações, tudo correndo a contento,
Então vai ter um fator ainda, mesmo quantidade menor, mas um acréscimo nos preços de café. Eu acredito que vai ser um cenário positivo, tanto para essa questão do Covid, que já está tendo as vacinações no mundo inteiro, praticamente, né? Em alguns países que foram impactados. O pessoal vai consumir mais café, o mercado vai continuar positivo. O pessoal dentro da lavoura também vai conseguir fazer seus trabalhos culturais com custo de produção assim, dentro do que era esperado. Então, eu acredito que vai sobrar um pouco de dinheiro dentro da propriedade por permanecer no campo, né? E falando em mercado, Fernanda, a gente tem acompanhado, os analistas passam para a gente aqui no Notícias Agrícolas, que o mercado físico ele está mais travado desde o final do ano passado e as travas que são feitas, que rotineiramente são feitas pelos produtores na Bolsa de Nova York, no mercado futuro, elas também diminuíram bastante, porque o produtor está com essa incerteza de saber quanto que ele vai produzir no ano que vem. Aí na sua região, como é que está o mercado? O produtor, ele está mais cauteloso mesmo? Está esperando um pouco para saber como é que as coisas vão desenrolar daqui para frente? Como é que tem se comportado aí? Eu vejo assim, como a maior parte da gente conversa com os produtores, e eu também incluo entre eles, acho que é um momento de cautela, sim, porque nós temos que honrar primeiro com os compromissos que já temos travado, né? O mesmo tem trava de 2018 que a gente travou para estar entregando agora em 2021. E certamente nós temos trava 2019, 2020, e isso aí, certamente, esses cafés nós temos que honrar. Então, o pessoal vai estar, pelo menos o pessoal mais ajuizado, ele vai saber o momento certo e o momento que sobrar aquela quantidade de café e de poder aproveitar o mercado. Eu vejo que é um cenário positivo, eu não vejo assim, tanto alguns rumores que até o pessoal comentou que não tendo café iria pegar R$1.000. Isso aí eu não acredito, não, mesmo porque o comprador ele tem mais conhecimento do que está no campo do que talvez a gente tenha. Mas, porém, os estoques, pelos divulgadores, estão equilibrados, né? O consumo tendo equilibrado também, isso aí certamente vai continuar nesses patamares, talvez um pouquinho a mais. Mas nós, na classe produtora, temos que ter cautela, principalmente na hora de entregar esse produto, né? Fernando Barbosa, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. É sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Eu agradeço e deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. Muito obrigado, Virginia. Eu que agradeço pelo espaço aí e parabéns pelo pessoal aí que fez o tratoraço aí no entendimento aí sobre o aumento do ICMS no estado de São Paulo. Parabéns pela matéria e parabéns aí pela divulgação. Eu agradeço em nome de todos, Fernando. Portanto, então, essa foi a nossa parada em São Pedro da União, em Minas Gerais. Para falar com o Fernando Barbosa, ele é cafeicultor e produtor de cafés especiais, para ver como é que está a situação por lá. Bom, como você vem acompanhando junto com a gente aqui no ENA, a situação, nós finalizamos 2020 com uma situação bem crítica para o café, com uma incerteza muito grande de como ficaria a condição dessa lavoura por conta da falta de chuva e altas temperaturas que o café vem enfrentando aí desde setembro do ano passado, justamente no período de florada. Para a safra. Bom, o Fernando trouxe que entre dezembro e janeiro, nesses últimos dias, choveu bastante lá na região, cerca de 400 milímetros, o que leva aí alívio para o produtor e que permite que a planta volte a se desenvolver. Sendo assim, essa chuva, segundo o Fernando, ela é suficiente para barrar aquelas perdas, mas elas não recuperam o que já foi perdido para a safra desse ano. Agora, nesse processo de desenvolvimento, a planta também começa a se recuperar, e o produtor já começa a avisar também a safra de 2022, que tende a ser de ciclo alto para o Brasil. Bom, o Fernando trouxe que em questão de mercado, o produtor ele está mais cauteloso, está dando preferência para honrar os compromissos que ele tem com as entregas de café daqui para frente e frisou mais uma vez que como o produtor ainda não sabe com certeza qual o tamanho do impacto e da perda para o ano que vem, ele está mais cauteloso, está fazendo menos trava, esperando as coisas acontecerem daqui para frente. Bom, e daqui para frente, falando em clima, o Fernando destacou que é muito importante que o clima continue ameno, dentro do que já está
acontecendo lá em São Pedro da União, com temperaturas mais baixas e chuvas acontecendo desde o final do ano passado e nessa primeira semana do ano. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a Carla Mendes está de volta com o fechamento da soja.